Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e esse é o Surto Coletivo. Na verdade, esse aqui é a parte 2, relembrando a primeira temporada de Stranger Things. A parte 1 saiu nos últimos dias, com tudo que eu comentei junto com os membros do canal sobre os primeiros episódios dessa temporada tão nostálgica, e bora encerrar os comentários aqui hoje, relembrando como que essa série marcou a gente lá em 2016. Não esquece que esse conteúdo funciona bem melhor se você for deixando aí também os seus comentários sobre a história. E fica de olho porque a gente ainda vai revisitar as outras temporadas da série até o lançamento da quinta e última temporada pela Netflix. Sem mais delongas, bora lá então! Vamos continuar aqui então falando do episódio 5, A Pulga e o Acrobata. A gente já começa esse episódio com o Hopper invadindo o laboratório Hawkins e vasculhando tudo, mas não demora muito para ele ser nocauteado pelos guardas do laboratório, e quando ele acorda ele tá na sua própria casa como se nada tivesse acontecido. Mas o Hopper não é idiota, ele percebe que alguém tentou encobrir tudo e fazer ele acreditar que ele estava apenas imaginando coisas. Então ele decide vasculhar a casa e ele encontra um microfone escondido no lustre, confirmando que ele está sendo vigiado pelo laboratório. E aqui a gente tem um momento em que o Hopper percebe que a Joyce estava certa o tempo todo. Então esse é um dos pontos altos da série. Stranger Things consegue equilibrar muito bem, eu acho, o drama e o mistério. O episódio faz a gente sentir a frustração do Hopper, que antes achava que tudo era uma paranoia da Joyce, mas agora ele percebe que a verdade é muito pior do que ele imaginava. Enquanto Hopper segue a sua própria investigação no estilo brucutu que resolve tudo na base do soco, a gente tem o núcleo dos nerds que resolvem tudo com a ciência. Os garotos Mike, Dustin e Lucas vão até o Sr. Clark, que é o professor de ciências da escola, e fazem para ele uma pergunta um tanto peculiar, né? Eles perguntam: professor, seria possível viajar entre dimensões alternativas? E aí a série introduz aqui uma das explicações mais importantes para a gente entender desde o início o mundo invertido, trazendo aqui a analogia do acrobata e da pulga. O Sr. Clark pede para eles imaginarem um acrobata caminhando sobre uma corda esticada. Para ele, por causa das suas dimensões físicas, só existem dois caminhos possíveis, né? Para frente e para trás. Ele não pode sair da corda. Só que aí ele fala: imagine uma pulga nessa mesma corda. Então a pulga, diferente do acrobata, ela pode se mover não apenas para frente e para trás, mas também para os lados e até mesmo por baixo da corda, né? Então o mundo invertido funciona dessa forma. Para as pessoas normais, que seria o acrobata, existe apenas um caminho linear, que é a nossa realidade. Mas para criaturas como o Demogorgon, que seria a pulga, é possível se mover entre essas dimensões. Então é explicado ali que se um portal entre essas dimensões for aberto, um ser como o Demogorgon pode rasgar a barreira entre os mundos e aparecer do nosso lado. Então, com essa explicação em mente, os meninos percebem que as bússolas deles estão desreguladas. Elas não estão apontando para o norte verdadeiro, o que só pode significar uma coisa: o portal que foi aberto em Hawkins está interferindo no campo eletromagnético local, fazendo as bússolas apontarem na direção dele. Eles decidem então seguir a direção apontada pelas bússolas, acreditando que assim eles vão encontrar o portal para o mundo invertido. Aqui a gente tem mais uma referência direta a Stand By Me, Conta Comigo, né, o filme baseado no conto O Corpo de Stephen King, que são os garotos caminhando sob os trilhos do trem. É uma cena idêntica ao filme de 86. Só que no meio dessa jornada, a Eleven tem um flashback. Ela se lembra do momento em que ela foi colocada no tanque de privação sensorial para espionar telepaticamente um homem russo. Esse detalhe é importante porque reforça o contexto da Guerra Fria, que eu já comentei antes, mas a grande revelação aqui é que durante essa espionagem, a Eleven entrou em contato com o Demogorgon pela primeira vez. Ela estava no espaço sensorial ali, que é aquele lugar escuro e silencioso onde ela enxerga quando ela está espionando as pessoas, e de repente ela se deparou com a criatura pela primeira vez. Só que o Demogorgon também percebeu que ela estava ali. Então esse momento foi muito traumático para Eleven. A Lele colocou aqui: a explicação do professor de maneira didática faz a gente se entreter e mergulhar ainda mais nesse mundo invertido. O Sr. Clark é um personagem que eu gosto muito. É um professor que aparece pouco, é só um coadjuvante, mas o pouco que ele aparece, eu acho que ele agrega muito ali para a história e para a relação desse grupo de amigos enquanto nerds. E Tainá de Paula colocou aqui: Conta Comigo tem muito a
áurea de sessão da tarde. E essa cena traz isso tão bem, com certeza, com certeza. Voltando então pro flashback da Eleven. Esse momento de encontrar o Demogorgon pela primeira vez foi tão traumático que, voltando ao presente, ela fica apavorada e ela decide que ela vai sabotar o plano dos meninos. Ela usa os poderes dela para redirecionar as bússolas, fazendo com que eles se percam e andem em círculos. Só que o Lucas percebe isso. Ele fica furioso, ele encara isso como uma traição, e isso leva a uma briga intensa entre ele e o Mike, e tudo fica mais tenso quando a Eleven, no impulso, usa os seus poderes para jogar o Lucas longe. E aqui a série começa a mostrar que os poderes da Eleven não são apenas incríveis, eles são também perigosos. O Lucas poderia ter morrido, e isso deixa uma coisa bem clara, que a Eleven ainda não tem total controle do que ela pode fazer. Com isso, o Lucas sai puto e se separa do grupo, e a Eleven foge, assustada com o que ela fez. Enquanto os meninos estão tendo essa crise no grupo, o Jonathan e a Nancy resolvem que o melhor a se fazer é caçar o monstro. Então, eles pegam algumas armas ali e saem pela floresta com um plano de matar o Demogorgon. Obviamente isso não poderia dar certo. Eles acabam encontrando um pequeno portal para o mundo invertido. A Nancy claramente não pensa nas consequências, ela se enfia por esse portal. O problema é que o Demogorgon estava por perto ali jantando um cervo, e a Nancy percebe tarde demais que ela cometeu um erro gigantesco. Ela tá ali agora sozinha no mundo invertido e o Jonathan não consegue encontrar ela enquanto o portal começa a se fechar, encerrando esse episódio com aquele tipo de final desesperador que faz a gente pular direto pro próximo. Inclusive, isso é algo padrão nas temporadas de Stranger Things. Reassistindo essa temporada aqui, eu percebi que tem um recurso narrativo que Stranger Things vai usar em todas as suas temporadas, que é a divisão dos personagens em núcleos separados, onde cada grupo investiga uma parte do mistério sem se comunicar entre eles. E isso faz muito sentido aqui na primeira temporada, porque além de reforçar o contexto dos anos 80, onde não existiam celulares e redes sociais, né, para facilitar a comunicação, além disso, os personagens ainda não sabem em quem eles podem confiar. Só que eu já adianto aqui que nas próximas temporadas eu vou reclamar, possivelmente, que isso começa a ficar um pouco irritante. A Tainá colocou: a questão é, Nancy, por que você achou que entrar em um buraco gosmento no meio da floresta era uma boa ideia? E a Eveline colocou: olha, a gente fala que Stranger Things foge dos estereótipos e tal, mas a série não consegue fugir do estereótipo do adolescente burro. Na verdade, Stranger Things nem busca fugir dos estereótipos. Eu acho que ela busca se utilizar muito desses estereótipos para trazer personagens reconhecíveis pra gente. Só que aí, ao mesmo tempo que ela usa desses arquétipos e estereótipos de personagens, ao longo das temporadas ela vai desconstruindo esses clichês nesses personagens. Mas enfim, aqui no episódio 6. O episódio começa com o Jonathan conseguindo salvar a Nancy, puxando ela de volta pelo portal antes que o Demogorgon a pegasse. E aqui a série começa a plantar aquele climinha entre os dois. E esse sentimento fica ainda mais forte quando a Nancy, depois de ter encarado um monstro interdimensional sozinha, pede pro Jonathan passar a noite no quarto com ela porque ela não quer ficar ali solitária. Só que essa decisão acaba criando um grande mal-entendido, porque o Steve, arrependido da briga que ele teve com a Nancy, vai até a casa dela para se desculpar e acaba flagrando os dois juntos no quarto. Então é óbvio que ele pensa o pior, e aí começa a treta. Enquanto isso, a gente tem o Hopper e a Joyce rastreando a Terry Ives, que é a mulher que denunciou o Dr. Brenner e o projeto MK Ultra. A Terry tá catatônica, ela é cuidada pela sua irmã Becky. Ela conta que a Terry era uma participante do projeto MK Ultra nos anos 60. Ela não sabia que estava grávida enquanto fazia os experimentos, e quando a filha dela nasceu, o Brenner sequestrou ela, alegando que a garota não sobreviveu ao parto. Só que a Terry sempre acreditou que a sua filha estava viva e que tinha habilidades paranormais, e essa filha, é claro, era a Eleven. Eu preciso comentar aqui como que essa parte da série é um presente para os fãs de Stephen King. Esse plot é praticamente uma versão alternativa de A Incendiária. A própria Becky aqui percebe isso, porque nessa cena aqui ela pergunta pro Hopper e
e pra Joyce se eles já leram Stephen King. Então eu acho isso muito massa, que a série não esconde as suas inspirações, ela abraça elas. Eveline comentou: eu aqui esperando até hoje a mãe da Eleven ter alguma função além disso, mas pelo visto esqueceram ela no churrasco nas temporadas posteriores. Então, Eveline, nesse momento aqui eu só reassisti a primeira temporada. Eu confesso que eu não lembro o que acontece com ela depois. Bom, enquanto isso, a gente tem o Jonathan e a Nancy decididos a matar o Demogorgon. Sim, porque faz muito sentido dois adolescentes armados com revólver e armadilhas tentarem enfrentar sozinhos essa criatura interdimensional que atravessa paredes. Então eles vão até uma loja comprar essas armas e armadilhas, mas no caminho eles esbarram no Steve e nos seus amigos babacas. Eles tinham acabado de pichar a parede do cinema com xingamentos contra a Nancy, e aqui o Steve finalmente mostra o seu lado mais escroto. A gente lembra do Steve como um babaca na primeira temporada por causa dessa cena aqui, porque ele humilha a Nancy, ele insulta o Jonathan e ainda faz piadas ofensivas sobre o Will. É inevitável, né? O Jonathan parte pra cima dele e começa ali a briga de socos. Eu confesso que aqui é bem satisfatório ver o Jonathan acertando uns bons golpes no Steve, mas no final a polícia chega e leva o Jonathan preso. E aí agora vamos falar de outro dos momentos mais icônicos da temporada, que o Troy, aquele valentão da escola que fez xixi na frente de todo mundo, resolve se vingar do Mike e do Dustin. Os valentões emboscam os dois na pedreira, eles ameaçam o Dustin com uma faca, falando pro Mike que ele tem que pular do penhasco. Ele literalmente ia matar o garoto. Mas quando tudo parece perdido, quem chega? Eleven, né, fazendo o Mike levitar no ar e pousar suavemente no chão. Essa cena seria perfeita se não fosse pelos efeitos especiais que hoje em dia envelheceram um pouquinho mal, né? Mas a gente releva porque o impacto emocional da cena ainda é muito bom. E o melhor vem depois, porque a Eleven não só salva o Mike, como ela também quebra o braço do Troy usando os seus poderes. E aí a gente tem mais um momento do Dustin sendo Dustin, né, gritando. É muito perfeito. E sim, Eveline, quem lembrou de It a Coisa? Completamente uma referência aqui. E uma referência quase dupla. O Finn Wolfhard, que é o ator que faz o Mike, é o ator que interpreta o Richie lá no filme de It. Então, assim, é muito massa essa referência. E essa cena aqui dos três se abraçando no final, gente, pra mim, ela pode ser entendida como o clima dessa temporada. Pra encerrar aqui esse episódio, essa cena também nos leva a mais um flashback importante da Eleven. E enquanto ela desmaia, ela lembra do momento exato em que ela abriu o portal para o mundo invertido. Foi quando o Dr. Brenner ordenou que ela fizesse contato telepático com o Demogorgon. Ele queria que ela espionasse a criatura, mas ao tentar essa conexão, a Eleven sem querer abriu um portal entre os dois mundos. Ou seja, ela finalmente admite que o Demogorgon só está na nossa realidade porque ela abriu o caminho para ele. E isso pesa muito para ela, porque até então os meninos viam a Eleven como uma salvadora, mas na cabeça dela, ela é a responsável por tudo isso. Para finalizar o episódio com ainda mais tensão, a gente tem o Lucas espionando os agentes do laboratório Hawkins. Ele percebe que eles estão disfarçados como técnicos da companhia de luz e eles estão se preparando para emboscar a Eleven e o grupo na casa do Mike. Então o próximo episódio promete ser caótico. Inclusive, um lembrete para você que está assistindo esse vídeo editado no futuro. Isso aqui é um corte da nossa live exclusiva para os membros do canal. Se você tiver condição de apoiar o meu trabalho, eu te convido a clicar em Seja Membro e se juntar aos membros da cambada para poder assistir essas lives aqui ao vivo e interagir comigo nos comentários aqui na tela. Além de, é claro, votar nas enquetes lá no grupo dos membros para escolher qual vai ser o próximo filme ou série que a gente vai debater por aqui. Clica em Seja Membro aí, veja se faz sentido para você e se fizer, eu te aguardo para comentar as próximas temporadas de Stranger Things junto comigo. Agora, continuando, o episódio 7 tem como título A Banheira, e é um episódio que já começa ali no caos absoluto. O Lucas consegue avisar o Mike a tempo de que os agentes do laboratório de Hawkins estão indo atrás da Eleven, e aí a gente tem uma das cenas mais icônicas da temporada. Nessa cena, Mike, Dustin e Eleven estão fugindo de bicicleta e eles são perseguidos pelas vans do laboratório, e acontece um momento épico, né? A Eleven usa os seus poderes telecinéticos para erguer uma das vans e jogá-la no meio da rua, bloqueando o caminho e garantindo
garantindo a fuga do grupo. Depois dessa fuga alucinante, né, o grupo se esconde ali no ferro velho e finalmente nós temos um momento de reconciliação entre o Mike, o Lucas e a Eleven. E agora eles voltam a confiar uns nos outros e retomam a missão de encontrar o Will. E é nessa que temos a melhor cena da primeira temporada. Uou, a van voou, é isso aí. Bom, enquanto isso, nós temos a Nancy e o Jonathan que foram levados pela polícia após a briga com o Steve. Lá eles precisam contar tudo que eles sabem sobre o Demogorgon pro Hopper e pra Joyce. E essa é a grande virada da temporada, porque agora pela primeira vez os adultos e as crianças têm as mesmas informações sobre o que tá acontecendo. O Hopper finalmente percebe que a criatura que levou o Will e a Barbie é real. Ele também descobre que a Eleven tá escondida com o Mike e os amigos, e todos eles se encontram na casa dos Byers para traçar um plano. E aqui nós temos um dos momentos mais emocionantes desse episódio, porque depois que o Mike, a Eleven, o grupo já chegou ali na casa dos Byers, a Joyce percebe que a Eleven é na verdade a Jane Ives, a filha da Terry, e ela imediatamente vai criar um vínculo com a garota. É muito bonito ver como que a Joyce começa a tratar a Eleven com carinho e gratidão que a garota nunca conheceu. Ela repete várias vezes pra ela o quanto que ela é incrível por ajudar a encontrar o Will, o quanto que ela tá grata. Agora que todo mundo já tá junto e alinhado, a missão do grupo é simples, né? Eles têm que fazer a Eleven encontrar o Will no mundo invertido. Só que tem um problema. Depois de usar os seus poderes, a Eleven tá bem fraca, então eles precisam recriar um tanque de privação sensorial igual o que ela usava no laboratório. E aqui nós temos uma das melhores cenas cômicas da temporada. O Dustin liga para o professor, Sr. Clark, que tá no meio de um encontro romântico. O professor tenta se esquivar, pede pro Dustin ligar depois, mas aí o Dustin apela, né? Ele vai falar: professor, você sempre diz que a gente nunca deve calar a voz da curiosidade quando a ciência nos chama. E aí, com esse discurso motivacional totalmente exagerado, o Dustin consegue convencer o professor a ensinar como construir um tanque de privação sensorial, usando ali uma piscina infantil e sal de cozinha. Esse momento é muito perfeito. Isso aí, Eveline. Aí eles correm pra quem? O professor mestre dos magos. Aí eles realmente constroem o tanque improvisado, então, no ginásio da escola. A Eleven entra ali no estado de transe e ela consegue acessar o mundo invertido. E lá ela finalmente encontra o corpo da Barbie, confirmando que a Barbie, infelizmente, está morta. Mas a boa notícia é que o Will ainda está vivo. Ele está escondido dentro do Castelo Byers, que é a sua fortaleza improvisada no quintal, né? Ele está na versão invertida. E agora que eles sabem onde o Will está, o Hopper e a Joyce decidem invadir o laboratório Hawkins para encontrar o portal. Só que assim que eles chegam lá, eles são capturados pelos agentes do Dr. Brenner. E o episódio acaba com a tensão máxima, porque lá no mundo invertido, o Demogorgon finalmente encontra o Will e destrói o Castelo Byers, levando o garoto, né? Ou seja, o tempo está se esgotando. Então, bora encerrar aqui falando do episódio 8, que tem como título O Mundo Invertido. Esse episódio, gente, é um baita final de temporada, sabe? E, sinceramente, eu acho que ele até poderia ter sido o final da série, se eles quisessem, na época, se precaver aí com um possível cancelamento, porque esse episódio, ele fecha vários arcos emocionais e ele aprofunda os relacionamentos dos personagens, especialmente dois relacionamentos que são muito importantes para o futuro da série, que é o relacionamento entre Mike e Eleven e o relacionamento do Hopper com a sua filha Sarah, uma personagem que a gente nem conhecia antes. Mas o episódio começa com flashbacks do Hopper, lembrando da época em que a sua filha Sarah teve câncer. A gente vê ele descobrindo a doença, a gente vê ele segurando a Sarah no hospital e finalmente a gente vê ele perdendo a filha. O mais bonito é como que a série intercala esses momentos com as cenas atuais, nas quais ele tá ajudando a Joyce a encontrar o Will, porque fica claro que o Hopper sente que falhou como pai, mas ao ajudar a Joyce, ele vê uma oportunidade de fazer diferente dessa vez. O episódio continua ali com o Hopper e a Joyce sendo levados pelos agentes do laboratório. O Hopper é torturado, mas no melhor estilo xerife durão dos anos 80, ele
negocia a sua entrada no mundo invertido em troca da localização da Eleven. Sim, ele entrega a Eleven, mas tem um propósito, né? Porque ele sabe que o objetivo maior é salvar o Will, e aqui ele tá disposto a fazer o que for preciso para isso. Mas enquanto isso, lá na casa dos Byers, Jonathan e Nancy deixaram as crianças sozinhas e foram continuar com seu plano de armar uma emboscada pro Demogorgon. Eles fazem aquilo que qualquer pessoa sã jamais faria. Sozinhos ali, eles cortam as próprias mãos para atrair o monstro com sangue. Mas eis que o Steve chega. Sim, o Steve decide se redimir. Ele foi lá no cinema, ele limpou a pichação, ele refletiu sobre as suas atitudes e ele agora aparece na casa dos Byers, bem no meio da emboscada pro Demogorgon. E aqui a gente pode dizer que a redenção do Steve acontece oficialmente, porque mesmo sem entender nada, ele pega o taco de beisebol cheio de pregos e ele parte pra cima do monstro junto com o Jonathan e a Nancy. E ele manda bem, dá alguns danos críticos aqui ao Demogorgon e o Jonathan consegue incendiar a criatura, a princípio acreditando que eles teriam matado o monstro, mas logo vai ficar claro que não, que na verdade eles apenas fizeram ele recuar para um mundo invertido. Bom, enquanto isso, na escola a gente tem o desenvolvimento ali do outro arco emocional que eu disse que acontece nesse episódio, do relacionamento entre a Eleven e o Mike. Eu gosto muito quando uma história decide apostar num relacionamento entre duas crianças e faz isso de forma verossímil, com ingenuidade, com esse nervosismo dessa idade aqui. O Mike fala pra Eleven que quando tudo isso acabar, ela poderia morar com ele e com a sua família, que ela poderia dormir no quarto de hóspedes. E aí é muito bom quando ela pergunta: então seria tipo sua irmã? E ele responde: não. Pra tentar se explicar melhor, ele vai dar um beijo super inocente ali nela. Cara, essa cena é de partir o coração, sabe? Porque a gente já vai entendendo ali que é um preparativo para algo ruim que está para acontecer. E acontece, que é o sacrifício da Eleven. Vocês acreditam que eu tinha me esquecido do sacrifício da Eleven? Eu não lembrava disso até reassistir esse episódio aqui. Os agentes do laboratório chegam ali na escola para capturar a Eleven, mas ela explode os miolos da maioria deles. A série não ameniza o fato de que a Eleven foi criada como uma arma de guerra, eu gosto disso. Ela não hesita em matar quando é necessário. Só que aí, obviamente, todo esse sangue vai atrair o Demogorgon. A Evelyn comentou aqui: quando eu vi esses dois deixando as crianças pra trás pra emboscar o Demogorgon, eu só pensava, meu Deus do céu, mas não é possível. Reações tipo essas são comuns em Stranger Things. Mas enfim, ali na escola, com aquela quantidade de sangue, o Demogorgon aparece, ele devora os agentes restantes, ele pula em cima do Dr. Brenner, fazendo a gente pensar que o Dr. Brenner morreu, e depois disso ele encurrala as crianças. E nisso a Eleven perdeu a consciência aqui, ela tá completamente exausta. Gente, aqui a série acerta em cheio na carga emocional. Primeiro, tem uma ótima referência ali a It a Coisa, quando o Lucas tá tentando derrotar o Demogorgon com o seu estilingue. Ele acerta e consegue aparentemente lançar o Demogorgon contra a parede, no mesmo estilo que a Beverly faz com o Pennywise lá em It. Só que aqui, na verdade, não foi o estilingue, né? Foi a Eleven. A Eleven sabe que ela precisa acabar com o Demogorgon. Em uma temporada tão curta, eles conseguiram construir o peso que essa personagem sentia da culpa pelas suas ações. Então ela se despede do Mike e ela se sacrifica, usando toda a sua força para desintegrar a criatura e desaparecendo junto com ele. E aí a gente que já tinha se apegado completamente à personagem termina como destroçado. Enquanto isso, no mundo invertido, o Hopper e a Joyce finalmente encontram o Will. O menino tá desacordado, com um tentáculo enfiado na boca, como se fosse uma incubadora ambulante. E aqui entra um dos momentos mais emocionantes também da temporada, porque o Hopper faz a respiração boca a boca no Will, intercalando ali com as cenas dos flashbacks da sua filha Sarah no hospital. É uma cena muito pesada e muito bem dirigida, né? Mas no final o Will volta à vida, o Hopper e a Joyce conseguem resgatar ele, e assim a jornada para salvar o garoto Will Byers finalmente chega ao fim. A gente tem o Will naquela noite se recuperando no hospital e finalmente reencontrando seus amigos. Como é fofa a cena dos amigos se reunindo em volta dele, de forma genuína, com aquela empolgação, querendo contar pra ele tudo o que rolou enquanto
ele esteve fora. Eu preciso repetir como que uma série consegue, em 8 episódios, fazer você criar uma relação de afeto tão grande por esses personagens, sabe? Se a Nancy continuasse burra assim, daria ela como prazer pros Demidogs da segunda temporada. Sim, eu acho que é por isso que a cena dela matando o Vecna é tão satisfatória. Mostra como ela cresceu de verdade. Eu nem lembro. Gente, eu não lembro nada das outras temporadas. Depois disso, nós temos meio que um epílogo, né? A gente tem um pequeno salto no tempo. Um mês se passou e é Natal. E aí a gente descobre o quê? A Nancy voltou a namorar com o Steve. Pelo menos ela deu pro Jonathan uma câmera como presente de consolação. Então, todo mundo terminou bem. O grupo do Mike e os seus amigos ali, agora com o Will novamente, eles voltaram a jogar suas campanhas de RPG, com o Mike sentindo muita falta da Eleven. A gente vê que o Xerife Hopper parece estar envolvido em algo misterioso, como se ele estivesse mantendo contato com forças governamentais. Mas o que realmente choca no final é que a gente vê ele deixando o Waffles numa caixa na floresta. Ou seja, ele suspeita que a Eleven pode estar viva ali naquela região e quem sabe ele esteja com uma vaga aberta aí no seu coração para uma possível relação pai-filha, o que encerra muito o ciclo de sentimentos que vem sendo construído nesse episódio, que mostrou pra gente o passado trágico do Hopper. E então vem a cena final, na casa dos Byers ali, está tudo parecendo tranquilo, até que o Will vai no banheiro e cospe uma larva e tem uma visão do mundo invertido, ou seja, o mundo invertido ainda não terminou com o Will. E assim encerramos a primeira temporada. Que temporada boa! É por isso que essa série foi um fenômeno absoluto. Ela entregou aqui terror, ficção científica, nostalgia, personagens memoráveis, uma história cativante do início ao fim. Pra mim aqui todos os personagens têm arcos bem definidos, o mistério é envolvente, o final entrega emoção na medida certa. E o mais impressionante, né? Se a série tivesse sido cancelada, esse aqui já teria sido um ótimo final. E a Jaqueline falou, é verdade, tudo muito genuíno e tão bom de assistir. Tão bom de assistir, são palavras que definem essa primeira temporada nostálgica. Adorei o comentário da Tainá. A cena deles no hospital encontrando o Will parece a última cena do Senhor dos Anéis, dos Hobbits se encontrando com Frodo. Sim, nossa, muito certeira essa comparação. Eveline colocou que sim, foi uma série bem fora da curva dentre os que a Netflix lançava. Como eu disse, eu acho que foi a série que transformou a Netflix na gigante que ela é até hoje. E eu confesso que estou ansioso aí para comentar a segunda temporada com vocês. Eu não lembro muitos detalhes, eu ainda preciso terminar de reassistir, mas eu tenho a memória de que a segunda temporada foi a mais fraca das 4. Vamos relembrar isso aí juntos. Cambada, por hoje é só. Não esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!